É tanta coisa que às vezes, um dia que a gente ocupou a Secretaria de Saúde, que a gente sentou lá no chão e ficou lá, tanta coisa assim que a gente foi fazendo e a gente só vai fazendo, e é muita luta mesmo. O SUS foi construído com muita luta, né? O SUS é uma coisa que não existe em outros países, ele trata todo mundo, ele é integral, ele é universal, e o que prejudica o SUS são os processos de corrupção que estão por aí. Não somos nós os trabalhadores, não é o usuário. O que prejudica o SUS, eu costumo dizer que é o fator humano, porque o fator humano é o orgulho, a cobiça, e é isso que acaba prejudicando o nosso SUS, que é tão valoroso, é tão potente, é fruto de tanta luta, né? Falar de SUS, olha, eu estou até arrepiada, assim, porque realmente o SUS o meu irmão mora fora do país, né? E uma das primeiras, meu irmão sempre quis morar fora do país, uma das primeiras coisas que, quando ele chutou uma pedrinha lá, que ele reclamou é que até o esparadrapo do atendimento ele teve que pagar. E aí ele começou a achar que o Brasil era maravilhoso por causa do SUS. Então, a gente muitas vezes, como a gente está aqui, né, a gente muitas vezes não valoriza o que a gente tem. Mas é para a gente valorizar muito o SUS e continuar sempre nessa luta para manter um SUS público, um SUS universal, um SUS de qualidade, né? Então, acho que esse seminário é importante aí, porque eu sei que aqui estão pessoas que realmente estão empenhadas nessa luta, e essa nossa luta, mesmo que seja uma luta, às vezes, de formiguinha, que mantém o SUS de pé. Então, parabéns a todos nós e vamos para um ótimo seminário para todos. A gente sempre coloca eu e a Lu, a gente está na secretaria, mas a gente sempre coloca os nossos diretores, os trabalhadores, para fazer a coordenação da mesa. Então, vou chamar a Lau, que é nossa direção também, ela que vai coordenar essa mesa, apresentar a senhora. Você viu que a gente deu uma invertida aqui. Mas chamar a Lau para a mesa e fazer a apresentação da nossa palestrante. Bom dia, pessoal. Bom estar aqui em mais um seminário da saúde, ver as pessoas com quem a gente caminha no dia a dia na luta, né? E aí, sem mais delongas, quero apresentar aqui a doutora Lígia Bahia, né, que vai falar na mesa o SUS como política pública e espaço de garantia de direitos. Que é para isso que a gente está aqui, né, para poder falar desse lugar que é um SUS que não olha para quem vem, ele atende todo mundo, né? Quando a gente pensa no sistema de saúde, que mesmo os migrantes, qualquer pessoa que chegar precisando de atendimento vai ter esse atendimento de qualidade e não vai precisar pagar por isso, né? Então, acho que esse é um dos maiores avanços e demonstração de que o nosso país ele é um país que garante, né, essa condição de que as pessoas sejam atendidas, né, em sua dignidade. Então, a professora Lígia Bahia, vou pegar aqui o currículo dela, que eu não decorei, mas ela é médica sanitarista, né, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em políticas públicas de saúde e planejamento, e principalmente nos temas sistema de proteção social e saúde, relações entre o público privado no sistema de saúde brasileiro, mercado de planos e seguros de saúde e financiamento público-privado. Vou também chamar aqui o nosso secretário-geral, Sérgio Antiqueira, né? Ele está aqui também nessa mesa para falar um pouco sobre a questão da reforma administrativa. E aí a gente começa com a professora Lígia Bahia, que vai falar. Agora você tem de 30 a 35 minutinhos para fazer sua fala, tá bom, professora? Obrigada. Bom dia a todo mundo, né, a todas as pessoas, bom dia a todos, a todas. Queria dizer que para mim é uma honra, né, estar aqui, é uma honra muito grande, mas não é a primeira vez que eu estou aqui nesse sindicato, nesse auditório. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma sensação assim, né, quando eu estava vindo do Rio, né, eu preparei aquelas apresentações que eu já falei, não vou fazer isso. Porque a pergunta é assim, por que nós estamos aqui de novo, né? Por que a gente vive aqui? Por que toda hora a gente está aqui, né? Não pode ser porque está tudo indo bem, né? As coisas não estão indo bem.
né? A gente está aqui, a gente vive aqui, a gente não para de lutar, etc., porque as coisas não estão indo bem. Senão a gente estaria lutando por outras coisas. A gente estaria, não é que a gente não estaria lutando, mas a gente estaria lutando por outras coisas. As coisas não estão indo bem do lado do SUS mesmo. É desse lado que a gente tanto se orgulha, que a gente tanto, etc., que as coisas não estão indo bem. Então eu resolvi que eu vou fazer uma DR, tá? Eu acho que é melhor. E aí eu fiz uma cola, né? Porque, óbvio, né? Que eu sou aluno, eu colo. Então, e aí se vocês qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? E as coisas não estão indo bem, não é de agora, né? As coisas não foram bem quando o SUS foi aprovado na Constituição, né? Porque o SUS foi aprovado na Constituição e o Collor ganhou a eleição. Então, não podia ter ido muito bem, né? A gente, olha só, a gente teve um processo de redemocratização que ele foi imediatamente interrompido com a eleição do Collor, né? Que era um presidente autoritário, muito autoritário e totalmente desfavorável aos direitos sociais, entre os quais a saúde. Ele era totalmente desfavorável aos direitos sociais. Quem é mais velho, lembra, ele falava assim, descamisados. Ele era a favor digamos assim, de dar esmola para os descamisados. Ele não considerava que educação é direito social, saúde é direito social, não considerava. Então, a gente já perdeu aí, né? Já perdemos, já saímos catando cavaco. Catar cavaco é uma expressão, assim, lá das quebradas do Rio de Janeiro. É quando você já caiu no chão e ainda não consegue levantar direito e sai engatinhando, né? Catando cavaco. E depois, a gente teve, digamos, a gente agora tem, né? Teve governos progressistas, mas, vamos falar a verdade verdadeira, nenhum dos governos progressistas foi muito favorável ao SUS, não, né? Para a gente falar cá entre nós, DR, eu estou considerando aqui que todos nós aqui somos da mesma enfermaria, certo? Se tivesse uma enfermaria, todos nós estaríamos jogados ali na mesma enfermaria, certo? Então, ok. Então, nenhum dos governos foi muito favorável ao SUS. A gente tem 4 mulheres nessa mesa aqui, né? E tivemos uma ministra mulher da saúde, que não durou muito tempo, né? As coisas não vão tão bem, né, gente? Não é tão assim, né? Vamos então continuar nossa DR. E aí, a gente está aqui, está muito interessado, e é isso mesmo, né? A gente tem que estar interessado nisso, de como que os servidores públicos têm a ver com o SUS. Não é porque não tem SUS se não tiver serviço público. Não tem. E se não tem serviço público, não tem SUS. Mas, gente, olha só, mas não tem mesmo. Porque não adianta a gente dizer, o meu irmão, eu conheço uma pessoa que foi muito bem atendida, etc. Ao meu vizinho, a minha prima, eu consegui uma cirurgia no Hospital das Clínicas. Veja, olha só, na realidade, esse SUS, ele não vai bem há muito tempo. Há muito tempo. Mas, por incrível que pareça, ele vai bem. Isso é que é difícil de compreender. Ele não vai bem. E ele vai bem. Porque cai muito bem a gente falar que o Brasil tem SUS, né? Quem é que vai no Congresso Internacional dizer que o Brasil não tem SUS? Não é lindo o Brasil ter SUS? Não é um cartão postal parecido com aquele Cristo? Só que embaixo do Cristo tem um massacre, né? Não é? Embaixo do Cristo tem 121 pessoas que foram massacradas. Não é? Na favela do Alemão, em Campenha, onde eu moro. Então é tudo muito lindo. O Rio de Janeiro é lindo. É lindo. É lindo. Não é, não. Não é. Então o SUS vai mal e ele vai bem. É muito importante que o SUS seja um direito inscrito na Constituição. Não é para mim, porque eu, quando entrei aqui hoje, eu falei, gente, não é possível, eu vou morrer. E eu vou, porque eu já estou com 70 anos. Eu vou morrer e não vou ver esse SUS que eu tanto quis.
que eu tanto elaborei, que eu tanto pensei, eu não vou ouvir, mas não tem importância. Porque a gente está falando para o futuro, a gente está falando para os netos dos netos, etc. Então, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos lutando. Vamos continuar lutando. Mas se a gente lutar mentindo, a luta, eu acho que talvez, isso que eu quero conversar com vocês, ela fique menos efetiva, sabe? Ela não fique tão bem compreendida. Exatamente o que nós estamos fazendo, né? Ou o que nós podemos fazer. Então, o SUS não vem bem, ele vem anêmico, ele vem sangrando. O que era o SUS constitucional do direito à saúde não foi efetivado. No Brasil não existe direito à saúde. Não, direito à saúde, que significa proteção contra os riscos da saúde, não é? Isso não existe. Não existe. Na realidade, as populações mais pobres continuam mais expostas aos riscos do que as populações mais ricas. O que eu quero dizer com isso? Quem mora nas comunidades, quem trabalha, acorda 4 horas da manhã, volta para casa meia-noite, vai ficar doente. Né? Vai ficar doente, vai morrer antes. Então, nós não conseguimos, nós ao longo, olha só, dos 35 anos, não conseguimos. Mas não fomos só nós que não conseguimos, né? Foi o MST que não conseguiu, foi a luta dos movimentos negros que também não conseguiu, a luta das mulheres que também não conseguiu, enfim. Então, o que a gente não conseguiu? A gente não conseguiu ter uma democracia que seja uma democracia real. A gente tem uma democracia eleitoral. Nós votamos de 4 em 4 anos, mas isso não quer dizer que a gente conviva numa sociedade democrática, no sentido que o exercício dos direitos está acima do clientelismo, está acima do fisiologismo, do patrimonialismo. A gente não rola isso ainda, né? Não rola todos os dias, eu não sei vocês, mas eu não sei como é que é aqui em São Paulo. Todos os dias eu tenho que arrumar um exame, uma internação. Não sei como é que é para vocês. Todos os dias da minha vida. A minha mãe, todos os dias, ela me liga. Eu pareço que sou uma central de regulação. Central de regulação Lígia Bahia. Entendeu? Eu sou a central de regulação. Então, acho que todos vocês são também. Isso. Então, veja, se isso acontece, não tem direito, né? Não tem direito, não tem. E a gente ainda obedece. O que a gente faz? Imediatamente a gente se comove e fura fila. Né? E ok também, porque, enfim, assim que é, né? Não tem outro. É assim que nós vivemos, né? Uma sociedade que não é efetivamente democrática. Mas eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, né? E aí, vamos falar então de serviço público e servidores públicos, né? Qual foi a ideia da Constituição? A ideia da Constituição foi ter um sistema jurídico, um sistema único de saúde e um regime jurídico único. Eles são primos. RJU e SUS, eles têm o mesmo nome, único. Entretanto, o SUS nunca foi único. E o RJU muito menos. Muito menos. O RJU ele já entrou furado. Eu não sei se vocês sabem, mas ele entrou furado por causa da minha categoria dos médicos, que se recusaram, desde o primeiro minuto, a ter um único vínculo. Totalmente furado. Porque os médicos não quiseram, os médicos se recusaram. A ideia dos médicos terem dedicação exclusiva ao SUS, ela é fundamental. Gente, olha só, quero olhar nos olhos de vocês. Não tem serviço único, SUS único, com múltiplos vínculos. É simples assim, não existe carreira pública com múltiplos vínculos. Então, os médicos já foram os primeiros. Não quiseram. A seguir, vieram quem? Todos os outros, outras e outras. Entendeu? Olha só, nós não somos as pessoas
Gente, eu quero falar isso aqui entre nós, na nossa enfermaria, que ninguém nos ouça. Nós não somos as pessoas que defendem o SUS, não. Não somos. Nós somos pessoas que atacamos o SUS. Porque nós nos recusamos a ser servidores públicos no sentido único que esse termo tem. Servidor público é servidor público, não costura para fora. Olha só, se o servidor público costura para fora, tem conflitos de interesses. Conflitos de interesse não pode. Ou você é servidor público, ou você não é servidor público. Entretanto, o que nós fizemos no Brasil foi assim: nós queremos ser servidores públicos, mas nós queremos também não ser. Entendeu? E nós, por nós, eu estou me referindo aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos, aos fisioterapeutas, aos nutricionistas, aos farmacêuticos, entenderam? Então, quem são os trabalhadores do SUS e as trabalhadoras do SUS? Eu não conheço poucos. Eu conheço poucos, sinceramente, porque eu conheço muitos que são bi. Trabalha aqui e trabalha ali, entendeu? Quem são os trabalhadores do SUS e as trabalhadoras? Não, falando sério, né? A não ser gente muito velha, tipo eu. Eu sou uma pessoa que sou hétero. Mas porque eu sou velha. Porque se eu fosse mais jovem, já estaria aí, entendeu? Com 5 vinhos, com 6, 7, entendeu? Então, mas, não, agora falando sério, mas por que também, o que aconteceu a seguir? A seguir que os sindicatos de trabalhadoras públicas, optaram por não ter dedicação exclusiva. Então, o FJU já explodiu na área da saúde, ele já foi para quinto dos infernos na área da saúde, certo? Ele não atendeu o que seria a sua missão, que seria termos um sistema único de saúde com um regime jurídico único na saúde. Isso não rolou. Tudo bem. A seguir, o que veio para piorar? Para piorar mesmo, neoliberalismo total. E a gente, digamos assim, envolvido nisso, né? Foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência acabou com a gente. Porque, atualmente, as pessoas não se aposentam com o seu salário, correspondente a quando eram ativos. Só velho que tem isso, né? Então, os jovens entram, mesmo que os jovens façam concurso e sejam admitidos pelo RJU, o RJU virou uma coisa ruim. Ele não era, ele era interessante. Por quê? Porque ele garantiu uma aposentadoria mais ou menos integral. Atualmente, não mais. Não mais. Então, tem previdência complementar privada, etc. Essa reforma, ela foi realizada no primeiro governo Lula. Nós votamos no Lula, vejam isso, olha só. Nós votamos no Lula, fizemos campanha para o Lula, e claro, faremos sempre. Eu vou fazer campanha para o Lula até a dentro do caixão. Agora, foi, digamos assim, um golpe de morte na ideia, na concepção do que é serviço público e servidor público, de morte. Qual jovem hoje quer fazer concurso público com salário que não é tão bom assim, não é tão bom, tudo bem, mas nunca foi muito bom. O que era bom era aposentadoria, entendeu? Veja, olha só, a ideia de serviço público é essa mesma. Você não tem um salário igual do setor privado, não tem. Não tem. O servidor público, a ideia é que ele não acumula patrimônio durante a vida. Por isso, ele é autônomo. Por isso, ele não obedece ao governo de plantão. Por isso, ele tem o nariz para cima. Essa é a ideia que vocês todos têm, nariz para cima aqui. Entendeu? Todo mundo aqui é da mesma enfermaria do nariz para cima.
com uma autonomia muito grande, não, assim, não tem patrão. É uma burocracia profissionalizada. Entretanto, então, vamos voltar. Qual é o jovem que hoje quer fazer concurso público para nada? Entendeu? Para nada. Você não acumula patrimônio, não compra uma casa, não compra um carro, não compra coisa nenhuma. Mas quando você se aposentasse, você viveria mais ou menos bem, entendeu? Bem assim, podendo comprar um livro, podendo o quê? Ir ao cinema, comprando um colarzinho, comprando uma calcinha, um sutiã, entendeu? Umas coisas assim, entendeu? Agora não. Agora a aposentadoria, ela é muito ruim, ela é igualzinha do setor privado. Igualzinha. Qual é o fator de atração? Veja, não é que não tenha concurso público. Claro que os concursos públicos diminuíram enormemente. Não é que não tenha concurso. Às vezes tem concurso e não tem candidato aos concursos. Por quê? Porque os concursos são pouquíssimo atraentes. Pouquíssimo atraentes. Então, se a gente não pensar sobre isso, se a gente não pensar não só na reforma administrativa, mas que essa previdência, ela tem que mudar, a previdência social dos servidores públicos, ela tem que mudar, e nós paramos de falar sobre isso. Por que nós paramos de falar? Porque é o nosso governo, né? Entendeu? Assim, a gente se envergonha disso, mas não pode. A gente tem que voltar a falar sobre isso. Então, ok. Então, se não tem aposentadoria, tem que ter salário muito mais alto. Entenderam? O salário de entrada tem que ser muito mais alto. Não dá, olha só, não é só concurso público, gente. Temos que falar sobre salários, temos que falar sobre como é que progride na carreira. Tá bom, então vai ser assim. Aposentado, nunca mais servidor público vai ter aposentadoria digna. Tá bom, não, então não. Então tem que ser parecido com o setor privado. Tem que ter salários no mercado. Porque senão a gente vai ter isso que nós já temos. As pessoas, inclusive, muitas delas, preferem trabalhar no serviço privado. Tem muitos dos nossos colegas que preferem trabalhar no serviço privado. Está duro trabalhar no setor público, gente, está duro. Porque as condições físicas são ruins, a gente fica desanimado, tudo isso, né? Então, ok. Tá, então, encerrei essa primeira DR. Mas aí eu queria conversar com vocês por que isso aconteceu também, né? Nesse neoliberalismo todo e tal. Quando a gente aprovou o SUS, não foi só o Collor, né? A gente vinha no Brasil, que talvez, eu quero dizer isso para vocês, talvez a gente não estivesse enxergando bem o mundo. Os regimes totalitários, ditaduras militares, eles fazem muito mal ao conhecimento. A gente experimentou isso um pouco com o Bolsonaro. Vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro. Como foi difícil a gente trafegar ali naquele momento. Imagina isso, mais de 20 anos de ditadura militar, né? Então, essa é a minha geração. Aí a gente imaginava que o Brasil ia crescer e ia ser um país social-democrata. Não ia ser socialista, porque a gente sabia que não dava. Socialismo assim não ia dar. Mas a gente achava que ia ser social-democrata. Não foi isso que aconteceu. O Brasil se tornou um país neoliberal. E por que o Brasil se tornou um país neoliberal? Porque toda a Europa, os sistemas de bem-estar social da Europa, eles entraram pelo cano, não foi isso? Gente, olha só, havia um pacto, né? O socialismo ele vem andando desde a Segunda Guerra Mundial. A humanidade imaginou que a Europa podia se tornar socialista. Parou ali no meio da Alemanha, não foi? Mas parou no meio da Alemanha, não podia não ter parado. Podia ter andado e chegado à Inglaterra, certo? Havia um movimento de trabalhadores na Inglaterra a favor do socialismo. Havia um movimento de trabalhadores na França a favor do socialismo. Entretanto, não foi isso que não aconteceu assim. O socialismo, então, ele ficou União Soviética, China, né? E parou no meio da Alemanha, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Mas aí, esse movimento todo de trabalhadores fez uma espécie de pacto, né? Qual era o pacto?
tem capitalismo, mas é um capitalismo do estado de bem-estar social. Então, o que a gente tinha? A gente tinha os estados socialistas e os estados de bem-estar social, que asseguravam, então, saúde, educação, transporte, moradia, né? Moradia, esses países todos asseguraram moradia, aluguel muito barato e tal. Quando chegou no final dos anos 70, quem ganha a eleição? Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Reagan, nos Estados Unidos. A Margaret Thatcher, ela cunhou uma expressão chamada TINA, que é assim: there is no alternative, quer dizer, não existe alternativa. A alternativa é o neoliberalismo. E o Reagan, nos Estados Unidos, ele cunhou uma outra expressão que é assim: o problema é o governo. Gente, olha isso, o problema é o governo. Hoje tem os neoliberais na saúde que dizem assim, falhas do governo. Não sei se vocês já ouviram isso. Porque tem uns neoliberais entre nós também, né? Vocês sabem, né? Aqui é uma enfermaria, mas tem, digamos assim, a ala VIP, né? Nós somos a enfermaria, existe uma ala VIP do sanitarismo e tal, né? Então, assim, é nesses países que esse modelo, então, que o SUS, de certa maneira, se inspirou, que era uma ideia, vamos para a social-democracia, e no Brasil, depois para o socialismo, né, a gente achava isso mesmo, sério, a gente achava que depois ia para o socialismo. Social-democracia não aconteceu nada disso, aconteceu o neoliberalismo. Mas aconteceu no mundo inteiro, A gente estava aqui na frente, eu estava tendo que mandar um arquivo, porque você sabe, o neoliberalismo colocou a gente trabalhando que nem loucas, né? Eu trabalho, vocês também, a gente trabalha 24 horas por dia. Então, né, nesse 1 minuto que eu estava aqui, eu estava ouvindo assim, PPP em São Paulo. É isso mesmo, PPP, vem aí. Então, vou conversar sobre isso com vocês, tá? O neoliberalismo, o inimigo principal do neoliberalismo somos nós, é a burocracia tradicional. É aquela burocracia profissionalizada, com um único vínculo, que tem, digamos assim, nariz para cima, que é autônoma, que se considera tradutora de cidadania, né? Nós somos tradutores de cidadania, não somos? Nós somos, a gente fica preocupado se a gente fura fila, a gente fica preocupado se a gente não paga a conta, a gente fica preocupado se a gente foi mal educado com alguém, a gente fica super, nós somos assim, de fato, nós temos esse ethos de tradutores de cidadania, né? Então, essa burocracia ela é totalmente antineoliberal, porque nós não somos empreendedores, nós não pisamos no pescoço da mãe, nós não nos pautamos pela competição, entenderam? Então, a gente é antítese, de fato, nós de fato somos os inimigos número 1. Eles têm toda a razão, eles têm que nos destruir. Olha só, nós estamos na linha do tiro deles. E aí, quando a gente está na linha do tiro deles, o que eles fizeram? A primeira onda deles, chamada New Public Management, foram as OS, não foi só no Brasil, foi na Inglaterra, foi um pouco assim, na França não consegue porque a burocracia é muito forte, né? Os sindicatos de servidores públicos são muito fortes, mas na Itália entrou um pouco, então as OS, o modelo OS, não deu certo. Isso que aconteceu no Brasil, corrupção, ineficiência, porque a promessa é qual? A promessa é ser eficiente e diminuir preço, né? A promessa deles não é essa. Nós somos ineficientes, morosos e não conseguimos ter bons resultados. Com, digamos assim, a administração indireta, haveria eficiência, velocidade, né? E bons resultados. Não aconteceu nada disso, mas não foi só no Brasil que não aconteceu. Eles sabem que deu errado. Eles sabem bem que deu errado. Não é à toa que eles aí reformam a reforma. Eles fazem uma reforma gerencial, depois eles fazem a segunda reforma gerencial, que já são as fundações de direito privado, entendeu? Essas já são a segunda geração. E a terceira geração são as PPPs que estão entrando loucamente no Brasil hoje. Loucamente.
contratação pública se desresponsabiliza ainda mais. Entendeu? Então, as PPPs hoje, elas estão entrando aqui, no Rio elas já estão, na Bahia já estão, enfim, em Belo Horizonte já estão. A contratação por PPP. Tudo isso destrói o serviço público, tudo isso destrói o SUS. Mas aí é uma conversa, né, que a gente precisa ter, uma conversa grande e de olho no olho. Essas pessoas que trabalham nas OS, nas PPPs, a gente tem um bocado de falar um palavrão, né? PPP, né? Vai para PPP, etc. Elas são trabalhadores e trabalhadoras. E nós não nos relacionamos com essas pessoas. Não nos relacionamos. Nós não procuramos sindicalizá-las. Nós não procuramos que elas se organizassem. Nós não procuramos, nós as consideramos nossas inimigas, mas elas não são, elas estão trabalhando, elas foram contratadas, elas estão vivendo a vida, são estratégias de sobrevivência, não é? E nós não fizemos isso já, olha só, isso já rola há pelo menos 25 anos. E nós nunca nos propusemos a nada em relação a isso, nada. Elas são ou não são trabalhadoras do SUS? São. Porque o SUS hoje é uma OS. O SUS hoje é Fundação de Direito Privado. O SUS hoje é PPP. O SUS hoje é Grupo Hospitalar Conceição, gente. Que ninguém nem entende o que é. Eu nem entendo isso, a DAPS, a GESUS, a isso, aquilo, entendeu? Tem um personagem que ele se tornou especialista em ser presidente de agência. Ele era presidente da INES, agora ele é presidente da GESUS. Pode isso? Pode isso? Não pode, mas pode, né? E eu vou dizer para vocês que ele é uma pessoa do nosso partido, entendeu? Ainda isso, ainda temos que encontrar com ele e dizer, companheiro, bora lá, Lula, né? Então esse é um problemão pra gente, e a gente precisa compreender isso. Deixa eu contar para vocês, não vai acabar. Essas reformas, esse chamado New Public Management, veio para ficar. Agora, nós também não vamos acabar. As burocracias tradicionais também não acabam. Tem concurso público, tem municípios, tem estados que têm mais servidor público do que outros. Na saúde, na educação. Queria falar um pouco da educação. Veja a diferença. E aí é importante que a gente compreenda, porque todo mundo diz assim, a saúde é igual à educação. Não é. Na educação tem mais servidor público que na saúde, entendeu? Na educação tem muito mais servidor público tradicional que na saúde. Na educação, a maioria das matrículas estão em escolas públicas. Na saúde não é assim, a maioria dos leitos é privada, a maioria dos profissionais de saúde trabalham no setor privado, entendeu? A educação é mais pública, a saúde no Brasil é mais privada. Se a gente não se der conta disso, a gente não vai encontrar aliados. Eu estou sugerindo isso fortemente, que a gente tente chamar o pessoal, os trabalhadores do setor privado, para uma luta pela saúde pública, entendeu? Uma luta pela saúde pública. Essas pessoas também podem, não sei, porque nós nunca experimentamos, né? A verdade é essa, que a gente nunca experimentou, mas talvez a gente possa, digamos assim, recomeçar, né? Um recomeço. Então, esse eu acho que agora eu vou aqui para minha cola, né? Para a gente já ir acabando, né? Aí eu coloquei assim, o que fazer, né? O que fazer? Que essa ideia de valorização do público, né?
valorização do público, ela é muito importante. Na pandemia da Covid, a gente viu isso com esses óculos que a terra de comer, não foi? Foi muito legal aquele momento, muito legal, todo, digamos assim, grande parte da população reconhecendo que sem o público nós íamos nos ferrar de uma maneira absurda, né? Então foi muito legal, aquele sentimento público é importante, a relevância pública, etc., as informações públicas, tudo isso foi relevante. Então acho que a valorização do público ela é muito importante. Eu não acho que a valorização do público ela é igual à valorização do trabalhador e da trabalhadora pública, entendeu? Acho que muitas vezes a gente inverte. Então, é preciso valorizar o público, né? Então, isso assim... O vínculo único é uma coisa que a gente tem que conversar sobre isso, gente. Eu queria propor que a gente fosse a favor de concursos com vínculo único. Entenderam o que eu estou dizendo? Com salário de entrada muito mais alto. Não, mas isso tem que ser uma luta nossa. Acho que a gente tem alguma condição para isso. Por exemplo, o Esther Dueck, no Ministério do Planejamento, que já faz um certo concurso único, né? Aquele negócio que ela fez lá do CNU, que é bem legal. Veja, a Esther está na contracorrente, né? Claro que o número de vagas é mínimo, é quase simbólico, mas de alguma maneira tem uma sinalização no sentido ao contrário da New Public Management, digamos, da terceirização da administração e tal. Então, essa é uma outra discussão. A qualificação dos servidores públicos, né? Isso é muito importante, gente, é muito importante. Eu acho que os sindicatos têm que, sério, pagar curso de mestrado, doutorado. A gente tem que ser muito qualificado, nós temos que ser altamente qualificados. Mas não é pouco, não é fazer cursinho de final de semana, não. Entendeu? É assim, a gente tem que ser, o nariz nosso já é em pé, não é? A proposta é que o nariz seja no céu, entendeu? Insuportável, uma arrogância, entendeu? Servidores públicos arrogantes. Assim, a ideia é essa, assim, seremos arrogantes, de tão bestas, de tão titulados que seremos. Então, acho que isso é importante, a gente entender que não é assim, curso de extensão, entendeu? Que vai resolver esse problema. A gente tem que ser mais do que isso, né? E autonomia. Muitas vezes nós mesmos, nós podíamos ser autônomos, mas nós não somos. Que a gente fica puxa-saco de partido político, entendeu? É uma tentação ser puxa-saco. Eu tenho um grupo de pesquisa que todo mundo quer virar puxa-saco do governo, entendeu? Aí eu vou lá e puxo. Não, gente, não precisa. Não precisa ser puxa-saco, daqui a pouco a gente sai. Vai ser outro. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo, porque isso vai durar, né? Quanto tempo, entendeu? Então não faz isso. Mas, de alguma maneira, é mais confortável, porque às vezes a gente fica com vontade de ser puxa-saco do governo, não fica? Porque, puxa, gente, podia me pagar uma passagem melhor, entendeu? Eu mereço, né? Essas coisas assim. Então, essa autonomia é uma coisa importante, né? E falar da reforma administrativa que a gente vai falar ainda hoje, né? Como é que a gente vai participar? Porque essa reforma administrativa é a reforma administrativa do Temer. Então, essa é uma reforma administrativa extremamente desfavorável a nós. Ela vem junto com aquela ponte, aquela pinguela para o inferno, né? Que era aquele programa, vem junto com aquilo. Então, essa reforma administrativa nem pensar. Mas a gente nunca teve uma reforma administrativa no Brasil em regimes democráticos. Todas elas foram durante ditaduras. Então, que precisa uma reforma administrativa, ninguém tem dúvida. Agora, qual será? Entendeu? Então, a gente ser contra, que a gente faz assim, nós somos contra. Não, gente, se alguém é a favor de reformar tudo, somos nós. De reformar o banheiro, a sala, a cozinha, a gente mesmo, ter uma roupa melhor. Eu sou a favor de me reformar, inclusive, entendeu?
Nós não somos reacionários, nós somos progressistas, nós somos a favor de reformas. Isso não pode, esse não. Nós somos contra qualquer debate, não pode, esse não somos nós. Nós somos a favor, não dessa, né? Não dessa. Então, mas isso, olha só, isso faz diferença. Isso faz diferença, porque senão a gente não vai para o debate, a gente não formula alternativas, a gente não consegue encontrar brechas, a gente não consegue se colocar, né? A gente não consegue se colocar. A luta é muito importante. Eu achei muito legal esse negócio de ficar acorrentado. Eu adoro isso. Adoro. Se quiser me chamar para me acorrentar, eu também. Não, sério, mas a luta, ela é o acorrentamento, mas ela é a formulação de alternativas, entenderam, gente? Olha só, a luta. Quando nós propusemos o SUS, nós elaboramos um projeto. Nós temos que ter um projeto. Nós temos que ter um projeto de país, nós temos que ter um projeto de saúde, nós temos que ter um projeto de educação, etc. Então a gente precisa ter um projeto, né? Então não é só, olha só, nós somos inteligentes, né? E nós sabemos elaborar, né? A gente sabe fazer isso. Então eu acho que a gente precisa assim, falar sobre isso, né? E aí também falar da estabilidade, né? Da estabilidade da avaliação. Estabilidade e avaliação. Quero perguntar uma coisa para vocês aqui muito sinceramente, tá? Vocês são a favor de cartão de ponto? Não. Só se começasse logo. Não, olha só, eu também não sou. Sério, eu também não sou. Mas eu sou a favor de trabalhar todo dia, o tempo todo. Eu sou. Não, veja. Olha só. Eu também não sou a favor de cartão de ponto, mas eu sou a favor de um comparecimento presencial. Não é cumprir horário, isso não é burocracia tradicional. Quem cumpre horário é quem tem patrão. Não é cumprir horário. Se nós somos servidores públicos, é mais do que isso. Lembram que é mais do que isso? Digamos assim, levar à frente o Estado brasileiro. Então, é mais do que cumprir horário, gente. É mais, né? E isso não tem acontecido. Porque, de fato, também o serviço público virou uma coisa assim, de concurseiro, de concurseira, né? Estuda para o concurso, porque já sabe que vai ter day off, que não vai precisar ficar presencial o tempo todo. Entendeu? Então, também, a gente tem que falar sobre isso, não temos? Eu, sinceramente, eu quero ser muito sincero, eu não sou a favor de bater cartão de ponto, não sou. Acho que o cartão de ponto não é uma característica da natureza do serviço público, entendeu? Mas é da natureza do serviço público não faltar. É da natureza do serviço público ter um compromisso inarredável com o que faz. E isso é difícil no Brasil. É muito difícil. É muito difícil, digamos assim, essa consciência. E isso, os sindicatos têm um papel muito importante nessa disseminação, nessa conversa, tá bom, eu, sinceramente, cartão de pontos não precisa. Por que a gente não é a favor do cartão de pontos? Porque não deveria precisar, entendeu? Já deveria ser alguma coisa incorporada, né? Mas não é. Nós temos que ser sinceros. Vocês são a favor da avaliação? Eu sou. Olha só, não sou a favor do cartão de ponto, entretanto, sou completamente a favor da avaliação. Nós somos servidores públicos. Nós precisamos e queremos ser avaliados. Olha só, nós queremos ser avaliados. É diferente, não é que... Gente, eu quero ser avaliada. Você quer ser avaliada. Nós somos maravilhosos e maravilhosas. Não tem por que temer uma avaliação. Pelo contrário. Gente, nós somos melhores. Vocês querem acreditar em mim? Nós somos melhores. Eu não tenho a menor dúvida que nós somos melhores. Eu não tenho dúvida que os servidores públicos são melhores. Sério, não tenho dúvida sobre isso. Agora, poderiam ser muito mais.
mas são melhores. Então, eu acho que a avaliação nos beneficia. Nós tínhamos que ser a favor da avaliação, entendeu? Queremos ser avaliados, vamos propor a avaliação. Por quê? Porque isso nos valoriza. Isso nos, digamos assim, nos conecta com a população que nos paga. Entendeu? Então, muitas vezes, não ser a favor da avaliação, digamos assim, eu considero um tiro no pé. Não pode falar em tiro nesse momento do Rio de Janeiro, né? Gente, é um equívoco. É um equívoco não ser. Não é um equívoco não ser. Agora, qual avaliação? Como que seria? Quem avalia, etc. Aí sim, quais são os critérios e tal. Isso é um debate que nós temos que ter. Começar a ter. Por exemplo, os professores universitários são avaliados. Como? São avaliados de um jeito horroroso, numa competição horrorosa, que é você conseguir bolsa no CNPq, bolsa na FAPESP, bolsa não sei onde. Uma pequena parcela consegue, aí como se essa pequena parcela fosse melhor que a outra. Está errado. Simples assim, está errado. Não é isso. Não é uma avaliação para separar joio do trigo, não, é uma avaliação para a gente melhorar sempre, entendeu? Sempre a gente vai poder melhorar. Então, é outro tipo de avaliação, mas então, já falamos sobre isso, né? E aí, deixa eu só ler aqui minha cola, que é a última cola, tá? A última cola. O que fazer 2, né? O que fazer 2? Eu realmente também não sei muito o que fazer, né? Eu atualmente quero fazer isso que a gente está fazendo aqui. Acho que uma coisa a fazer é a gente conversar tudo de novo, é a gente não mentir para a gente mesmo, é a gente tentar assim, fazer umas DRs, entendeu? Onde a gente puder. Não é em qualquer lugar que a gente pode fazer DR, não. Não é em qualquer lugar, a gente tem que mentir em outros lugares, entendeu? Ficar tudo ótimo, sensacional e tal, mas de fato, eu acho que está na hora de, por exemplo, se nós tivermos um governo Lula 4, a gente conversar mais seriamente, entendeu? Bem mais seriamente do que nós conversamos até agora. Né? Muito mais seriamente do que a gente conversou. Por quê? Porque também, digamos assim, a gente vem levando uma certa mitologia há muito tempo, né? Há muito tempo. Não é à toa que os próprios sindicatos têm planos privados de saúde, né? Entendeu? Eu, atualmente, sou presidente de um sindicato, que é da Associação de Docentes da UFRJ. Depois até vou convidar vocês para uma atividade. A gente vai até fazer colônia de férias. Eu estou assim, agora não sou polícia horrorosa. Ganhando foto, assim, oi! Então, vocês entendem, né? O meu sindicato tem plano de saúde, entendeu? Que tal? Eu sou SUS coração, e tal. Tem o sindicato, então não dá, né? Não dá. Quer dizer, dá. Porque se não tiver, não tem sindicato. Vocês entenderam? Olha isso, gente. Olha isso. Os sindicatos, eles têm um monte de propaganda de plano de saúde. Você entra, aí tem escrito amigo, assim, assado. Não entendeu? Não. A minha página do sindicato é cheia de anúncios de plano de saúde. Eu vou tirar, né? Pelo menos isso. Vou fingir que não tem, mas tem. Né? Entendeu? Tira a propaganda, pelo menos. Né? Assim, mas os sindicatos também não apoiaram o SUS, entendeu? Também não apoiaram. Né? Os sindicatos foram contra o SUS. E continuam sendo contra o SUS. Como é que a gente conversa com os nossos colegas? Eu acho que é uma boa oportunidade, nós que somos sindicatos de servidores públicos, conversarmos com os nossos colegas, inclusive da CUT, cuja maioria dos sindicatos é do setor privado. A maioria dos trabalhadores trabalha no setor privado, nós somos minoria, né? Mas como minoria, eu acho que nós temos alguma moral, sincero no sentido literal do termo moral, para fazer uma interlocução com os sindicatos do setor privado e falar, olha, gente,
está na hora da gente pensar um pouco melhor, né? Pensar um pouco melhor como é que vai ser esse país. Esse país vai ser, a gente ama o SUS e a gente vende plano de saúde privado. A gente ama a educação pública e quando chega na hora dos nossos filhos, a gente quer que estude escola privada. A gente ama transporte público, mas a gente também ama pedir pizza com o motoboy que se mata. Né? A gente ama pedir pizza, aí ainda tem uma no Rio de Janeiro que entrega em tantos minutos. Aí o índice de letalidade é mais alto ainda, entendeu? É claro, né? É claro. Então a gente ama. Então como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Qual o projeto de futuro, sustentabilidade, ainda mais com as mudanças climáticas e tudo isso, né? Com as guerras e tal. Então eu queria falar um pouco do Rio de Janeiro, porque, sim, isso não tem nada a ver com o assunto aqui, né? Mas eu queria conversar com vocês. Nós fizemos uma reunião lá, assim, com alguns sindicatos, né? Sobre esse problema da segurança pública, com especialistas. A gente tem uma reunião agora de desdobramento dia 17, a gente vai continuar reunido. E a nossa ideia é fazer uma agência de notícias sobre segurança. Nós fizemos isso na época da AIDS. A ideia é tentar repetir. Uma agência de notícias é assim, quer ver? Não é para a gente falar, é para a gente tentar pautar, entendeu? Pautar de outro jeito, porque na realidade eles estão vendo como é que está pautado o problema da segurança, né? A população é a favor e não é, olha só, isso não é mentira, que a população seja a favor, não é mentira não. É porque de fato é desesperador morar num lugar que você está o tempo todo entre a milícia e o tráfico, o tempo todo, e, enfim, é realmente desesperador. Mas também não é tão assim, né? Também, claro. E a gente procurar, então, produzir conhecimentos que já existem, né? Tem muitos grupos de pesquisa no Rio de Janeiro sobre segurança, como já existia também na época da AIDS. E a gente tentar fazer um processo que o noticiário ele modifique um pouco, porque ele está muito bolsonarista, né? Então o Cláudio Castro, que já era um nada, nem ia ganhar a eleição para senador, já está achando que vai ser candidato à presidência da República. O Tarcísio, que também vinha, digamos, cabisbaixo, já se assanhou de uma maneira tal que, né, Ratinho, etc. Então isso é um levante, né? Na realidade, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um levante da extrema-direita, muito perigoso. E com isso eu quero concluir, muito perigoso, gente. Em 2026, possivelmente, nós não conseguiremos ter uma reunião como essa, entendeu? Vai ser invadida, vai ter provocação. Se nós não nos prepararmos para 2026, eu acho que hoje é o último dia que a gente se encontra desse jeito, com essa DR, entendeu? Tem que combinar isso. A gente vai ter que atuar com muita sabedoria em 2026, com muita sabedoria, muito, porque vai ter muita provocação, Nós vamos ser chamados de baderneiros, vagabunda, palavrão, que eu não vou falar aqui. Não, olha só, eu sou processada pelo CFM, já vou chamar de tudo que você quiser. Tudo, com todos os palavrões, até os que você não conhece. Mas veja, isso foi antes. Imagina agora que a gente cresceu a polarização. Por que crescemos, gente? Cresceu a polarização no mundo com a Palestina, não é? Cresceu. Então a gente ganhou a eleição em Nova York, a gente, que eu quero dizer assim, eu me sinto que eu ganhei, né? Vocês sentem também? Eu me sinto. Já me adorei aquele rapaz. Então, e aquela moça também, né? Então, a gente ganhou a eleição em Nova York, mas é uma, digamos assim, é uma coisa pequenininha, né? Perdemos, ganhamos na Holanda, perdemos aqui, ali e tal. Então, o mundo hoje é um mundo diferente, né? É um mundo diferente da época de 35 anos atrás. E a gente precisa, eu acho, assim, fazer um esforço grande para estar nesse mundo, esse mundo contemporâneo. Obrigada, é isso. É sempre muito rico ouvir a professora Lígia, e acho que é importante também porque é isso.
ela traz um debate sincero, né, e coloca as contradições que a gente tem enquanto serviço público, movimentos, né, e acho que é isso, a gente está aqui nesse momento para fazer essa discussão, agradecer demais pela contribuição da senhora. Eu vou abrir 5 intervenções para a gente discutir sobre tudo que foi dito aqui. Uma coisa que me chama a atenção rapidinho, só apertando a fila, então quem quiser falar, eu vou aceitar 5 inscrições aqui, tá bom, gente? Não fiquem com vergonha. Ó, a gente tem ela desafiou. Vamos Isso aqui é uma DR. Vamos correr ou vamos nos inscrever para falar? É uma DR, agora é hora de falar, gente. Vamos lá. Mas você falando sobre a questão do serviço público, né? Que a gente hoje não tem, não é mais atrativo, né? Ele não é atrativo para uma parcela da população e para outra não é acessível, né? Porque quem é mais pobre, que está num serviço precarizado, por exemplo, o motoboy que faz entrega, ele não vai ter nem condições de se preparar para o concurso público, né? E até mesmo dentro do serviço público, às vezes os cargos que ainda existem de nível básico e nível médio têm mais dificuldade de acessar esses outros cargos com um pouco mais de salário. Mas, de uma maneira geral, realmente não tem sido tão fácil. É que está tudo tão precarizado também lá fora, né, que você, às vezes, ainda fica ali ansiando por algum concurso que parece que tem sido torcido, assim, numa toalha com pouca água. Mas de fato, eu acho que a senhora traz também sobre a avaliação de desempenho, que é um instrumento que a gente tem bastante problema, né, no serviço público, porque ele é usado de uma maneira errada. Ela realmente faz sentido, né, se ela fosse uma avaliação para ir fazendo com que a gente melhorasse. Mas eu não vou me estender muito porque eu estou com o microfone e acaba sendo um monopólio. Então, vou chamar já o Rafael, nosso colega que a gente de Endemias e também sanitarista. 3 minutos, tá rápido. Então, bom dia, professora. Primeiro é um prazer ter a professora Lídia aqui, sanitarista de luta já. A minha pergunta é relacionada aos profissionais, né, que você falou. Fazer uma provocação também, se você poderia falar um pouquinho mais. A gente está tendo, eu sou agente de endemias, né? A gente sabe que o agente de endemias já tem mais de 100 anos, guardas sanitários desde a época do Fiocruz, as campanhas de dengue. Mas só em 2007 que ele foi regulamentado como uma profissão dentro do SUS, né? 2017, junto com as ACS. E de lá para cá a gente vem conquistando bastante coisa dentro do Ministério da Saúde, como profissional da saúde. E como isso também está puxando, né? A gente pode entrar em comparação à carreira das enfermeiras, dos enfermeiros, né? E também algumas profissões novas que estão chegando, né? Esses profissionais novos que estão pensando o SUS, vamos dizer assim, para o futuro. Como você falou mesmo, eu gosto muito de usar o termo que eu acho que o professor o Arouca usava, do copo meio cheio e copo vazio. Eu acho que depende da perspectiva, né, que a gente olha. A gente pode olhar o SUS, como ele foi pensado numa reforma sanitária. O copo está vazio ou ele está meio cheio, né? Eu acho que depende da perspectiva que a gente olha. Como implantação do SUS, os acessos à ACE, eu vejo o copo cheio, né? Mas como reforma administrativa e financiamento, eu vejo o copo meio vazio. E puxando já a sardinha também para o meu lado dos sanitaristas, que é essa profissão nova, né? A graduação, ela é de 2010 para cá. A gente conseguiu ser regulamentado ano passado também. E a gente está na briga aqui junto com o sindicato, que eu acho que isso é muito importante, essa religação desses profissionais novos, entender como um profissional novo que pode ajudar no coletivo dentro da luta trabalhista, também dentro da reforma sanitária do SUS, né? Como que essas profissões ajudam ou podem sacudir essa briga dentro do SUS. Olha, 2 minutos e ponto. Próximo, nossa crachá, Rafael, Priscila. Bom dia a todos e todas. Eu queria perguntar, doutora, que perspectiva você enxerga num possível governo Lula 4 para que a gente retome a luta pela condenação dos crimes contra a saúde pública cometidos durante a pandemia? Que rápida. Agora é o Flávio. Bom dia, eu sou o Flávio, eu sou enfermeiro no Hospital Valdomiro de Paula, lá no Planalto, extremo leste daqui de São Paulo.
Bom, são muitas contribuições da professora, é um prazer também conhecê-la pessoalmente, inclusive. Eu também sou da saúde pública, lá da USP. Gente, são 35 anos de luta e de desafio que é cotidiano, né? Mas eu acho que interessa muito a gente, pelo menos a nossa realidade daqui de São Paulo, que é esse modelo privatista que casa a OS com a pejotização dos profissionais médicos. Então, por exemplo, lá no Planalto, a maioria dos trabalhadores já é das OS. Né? O dado que a gente tem é que 67% do hospital é da SPDM e do Sejam. E 75% dos médicos são PJ. O médico PJ, gente, devia ser proibido. O cara tira R$2.000 por plantão, mas qualquer coisa que acontece com o médico durante o plantão é problema dele. Se um paciente levanta e dá um murro na cara dele, ele fica cego, ele fica com uma deficiência, o problema é do médico. Porque este é um modelo que faz com que a gente, trabalhador, vire uma empresa. E como empresa, a gente que se responsabilize para tal. Só que assim, lá no hospital, que a gente, inclusive o Hospital Planalto, na época da pandemia, a nossa maior crise sanitária da nossa geração, virou um hospital de catástrofe. E desde a pandemia começou uma quantidade de obras. Tem 5 anos que o hospital está em obra e ainda não entregaram nada. Não tem nada entregue. A gente desconfia do tanto de dinheiro que está passando por uma reforma que não entrega nada. E mais do que isso, assim, o SUS é de todo mundo usa, até que tem um convênio usa o SUS. Só que assim, tenho certeza que se esse modelo de OS e PJ tivesse dando certo, a gente até poderia apoiar. Acontece que não dá certo. Os trabalhadores da OS, eles são mais assediados, eles são mais precarizados. Você encontra trabalhadores cansando no banheiro, você encontra trabalhador, olha o absenteísmo, ó, plantão de sábado, 15 faltas. Os caras não conseguem trabalhar, porque o assédio e a opressão é muito grande por parte das OS. Então, assim, eu acho que a gente tem uma realidade muito difícil. É tanto que, assim, a maioria dos trabalhadores da saúde não consegue se mobilizar. A direção do sindicato que vai lá no hospital é a Luana, e a Luana é professora. A gente não consegue mobilizar um profissional da saúde para ser uma articulação política dentro do sindicato. Então, é um desafio muito grande mesmo. Obrigada. Agora é a Flávia. Meu crachá foi o celular que eu estou sem crachá. Conversando aqui, dialogando com a professora, a gente teve recentemente em Brasília, conversando com a Mesa Nacional do SUS, e a proposta, vem aí uma discussão de carreira única no SUS. Carreira única para os terceirizados, carreira única para os da administração direta. Então, ouvi um pouco qual que é a sua opinião, porque a gente percebeu lá é que não tem um consenso, né, de como é que isso vai se dar. Existe a opção de tornar optativo para os municípios. A gente sabe que tem um problema que é o problema do financiamento, mas a gente vai precisar preparar, né, a gente como sindicato preparar os trabalhadores para a gente também se inserir e estar dentro dessa discussão e disputar espaço. A outra coisa, professora Lígia, é que assim, aqui no município de São Paulo a gente tem uma experiência muito interessante. E eu acho que é importante e passa por aquilo que a senhora falou. Hoje, existe um convencimento muito maior dos trabalhadores terceirizados com o vínculo, com a precariedade do vínculo, e que o vínculo melhor é no serviço público, e a gente vê isso nas conferências, a própria defesa de trabalhador terceirizado do vínculo público, e a gente só precisa saber como é que a gente vai organizar, porque esse trabalhador não tem estabilidade. Esse trabalhador, se ousar, ele é demitido. Tanto que o seu Belinello está aqui, ele representa o Conselho Municipal de Saúde, e dentro do Conselho Municipal, veja, a gente está brigando com uma resolução do próprio Conselho para que eles tenham
Mesa da Saúde, que a Mesa da Saúde hoje no município de São Paulo, ela só abarca o pessoal da administração direta. Isso é uma luta dentro da própria SMS, porque não reconhece algo que está pactuado com o Simples, mas não reconhece para o trabalhador terceirizado. Então, também, esses espaços, a gente precisa. Hoje, quem faz a briga por esses espaços para esses trabalhadores é o pessoal do Conselho, a sociedade civil, que está no controle social, e os próprios trabalhadores da administração direta com os nossos sindicatos. Acho que a gente tem um grande desafio pela frente, que é o que a professora traz. Acho que a professora traz também uma provocação para a gente, de como é que a gente se organiza nesse desafio. E eu acho que tem uma coisa que é importante. Quando ela diz que a gente é nariz em pé, a gente é mesmo. E a gente tem que ser. E a gente tem que ser. Porque quem está aqui e que vai fazer a organização dos trabalhadores terceirizados e caminhar ombro a ombro e lado a lado, somos nós. Passou a época da divisão, não tem mais divisão, é tudo classe trabalhadora. A impressão que a gente teve no início, que eles eram privilegiados ou que eles tinham alguma coisa diferente da gente, isso não existe mais. Quem aqui em conferência não saiu em defesa de trabalhador terceirizado? Quem aqui não pegou um papel do trabalhador terceirizado que ele ajudou a construir a proposta e a gente fala, deixa que a gente vai lá e defende. Então, a gente pode engrossar a voz, fazer o enfrentamento, porque a gente é esse cara, o servidor público. Mas a gente também precisa discutir como é que a gente se agrega nessa luta, não só com os trabalhadores terceirizados, mas também com a sociedade civil, porque se a gente não tem esse tipo de articulação, vai ser muito difícil a gente construir. E encerrando, a gente estava em Brasília mesmo, discutindo a carreira do SUS, aí eu fiz uma provocação. Temos um problema com a classe médica, porque a classe médica não tem problema em ser pejotizada. Adoram o PJ. Aí o médico que estava lá ficou bravo. Eu falei, não, eu falei isso para provocar mesmo. Né? Mas a gente também precisa trabalhar isso hoje com a classe médica, porque você conversa e tem um entendimento de que isso não é problemático. Né? Essa consciência de quem está mais na base, de quem tem menos privilégio, ou que é uma classe privilegiada, mas no final do dia é aquilo que o Rafa disse. Quando entorna para todo mundo. Obrigada, Flávia. A próxima é a Sônia, depois é a Malusa. Eu vou falar como aposentado da educação infantil e professor. Nós, os estão mais perto de quem está na nossa volta. O AMA, por exemplo, eu sou da Norte. O AMA, por exemplo, está completamente, eles não conseguem trabalhar porque não existe lugar, não tem mais lugar para poder pôr o povo, entendeu? Então, eles não fazem nada para poder ter mais o AMA. E também, eu digo da Zona Norte. A Zona Norte é um caos. Mas lá, por exemplo, tem 2 hospitais. 2 hospitais que estão privados. Então, o que eles fizeram? O vermelhinho. O que eles fizeram? Como estava muito carregado lá, eles mandaram tudo para o AMA. E o AMA de lá não consegue fazer nada. Porque é muita gente que precisa disso. Então, eu falo como aposentado, usuário, porque mesmo dentro do sindicato, eu não posso participar porque eu não sou da saúde, entendeu? É por isso que eu estou falando. Obrigada, Sônia. Ana Lúcia. Eu queria Ana Lúcia e não queria a pessoa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ana, sou enfermeira de formação, sou do serviço público, trabalhei muito tempo no SAMU e me aposentei recentemente no ambulatório de DSPAs no município de São Paulo, mas eu estou aqui como enfermeira do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, nessa luta,
Prazer em revê-la, Lígia, onde nós já militamos muito, e sei da sua luta no Conselho Nacional de Saúde em todos os espaços. Parabenizar o CICSEP, né, por esse seminário, que não é fácil, né? Não é fácil. Montar, chamar as pessoas a aderirem, hoje com a dificuldade, né, de saída do trabalhador, dos seus espaços de trabalho, porque nós temos medo de retaliação, porque com certeza eles vão lá e vão dizer que o seu dia, né, não vai ser abonado, né? Então hoje nós temos muito esse problema, né, dentro do serviço público e muito mais do privado, né? Então, assim, o que nós só temos a contribuir aqui, então, meu colega, né, que me antecedeu, o enfermeiro, que é do Hospital Valdomiro de Paula, já muito me adiantou a fala da Flávia, mas hoje, Lígia, nós temos, assim, não só, né, essa questão desse desafio da classe trabalhadora, como também o desafio das instituições que representam em todos os níveis, porque hoje nós temos uma diminuição, hoje nós temos a questão do Ministério Público, que é um ator que pode nos ajudar, mas nós sabemos como que hoje está esse mundo, porque esse é um dos mecanismos que a gente usa para fortalecer a nossa luta. E muitas vezes a gente não encontra esse aparato onde a gente deveria ter, que é esse papel institucional. Aqui está o Belinello, né, que a Flávia já colocou, dessa articulação com a sociedade civil, mas também tem um outro espaço que nós, trabalhadores, que nós, usuários, que nós, participando, né, como munícipes, temos de ocupar, que são os pequenos espaços de poder, que são os conselhos gestores, aonde faz a diferença, porque essa é a nossa luta. Nós estamos vivenciando aqui no município de São Paulo, que é a maior cidade desse país, e onde a vitrine de saúde para os outros estados, um desmonte da atenção básica, um desmonte da atenção básica. Quando a gente vai lá para poder estar nessa luta, né, nessa manutenção, a gente sabe da nossa dificuldade, e só nós que somos ainda, né, e temos esse papel institucional e legal para poder fazer essa cobrança. Mas também temos todos esses desafios, né, aí das organizações, da privatização, etc, etc. Lígia, muito obrigada por mais esse momento, né, de nos trazer esse seu conhecimento. Obrigada, gente. E nós estamos juntos, né, nessa luta, seja no serviço público, seja no serviço privado, mas a luta é uma só, é da classe trabalhadora, e principalmente, né, da manutenção dos serviços dos municípios em todos os níveis, segurança, educação, saúde, etc. Obrigada. Obrigada, Ana. A última inscrição, obrigada, Ana. A última inscrição da Denise. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Denise. Professora Lígia, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu sou assessora da pasta dos trabalhadores da saúde do CINCEP. Para quem não me conhece, eu sou egressa da Faculdade de Saúde Pública também, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado lá. Professora, o Ministério Público do Estado de São Paulo iniciou uma ação civil pública em face da Prefeitura de São Paulo para que ela nomeie as pessoas aprovadas no concurso público para a área hospitalar. Bom, a gente nem precisa falar, né, da necessidade desse pessoal lá na ponta, né, mas o CINCEP fez um relatório em que apontou as necessidades de saúde da população, a deficiência do número de leitos em relação à população, enfim, dados sobre a área hospitalar e a necessidade de atendimento, e também falando sobre a precarização da situação dos trabalhadores que atuam nesses hospitais, né. A Prefeitura respondeu ao nosso relatório, basicamente reconhecendo tudo aquilo que a gente colocou. De fato, tem menos leitos do que precisa, de fato, tem menos trabalhadores do que precisa, de fato, a cobertura, o acesso e tudo mais está complicado. Mas a gente não pode nomear porque a gente não tem orçamento. Essa é basicamente a justificativa da Prefeitura. E aí eu venho aqui humildemente pedir um aconselhamento, né, para a senhora. E como que a gente pode expor esse ridículo do maior orçamento municipal do país, justificar a não nomeação de pessoal ou não atendimento das necessidades de saúde da população por uma questão orçamentária, né? Como que a gente faz para expor isso, né? E, ao mesmo tempo, ela faz isso e apresenta um plano municipal de saúde, sobre o qual
a próxima mesa vai debater, em que ela prevê aumentar a quantidade de serviço, ampliar os serviços já existentes, sem prever abertura de concurso público, sem prever justamente mais servidores para atuar nesses serviços. Obrigada. Não, tá bem, vamos embora. Vamos embora. Não, primeiro, eu acho assim, que você tem toda a razão quando você diz que o serviço público não é acessível. Na realidade, gente, essa burocracia profissional ela é uma elite em todos os países. É uma elite. Olha só, vou repetir. A burocracia, nós somos uma elite. Nós, vou repetir de novo, nós somos uma elite. Claro que é preciso democratizar, é claro que é preciso. Mas é preciso democratizar aí, gente, é importante entender isso. É preciso democratizar o acesso à educação, etc. Porque essa elite, ela não seja uma elite branca, para que ela seja uma elite da cor que o Brasil tem, para que ela seja uma elite, digamos assim, do nosso passado, certo? Nós, então, pessoas que eram pobres, etc., terão acesso, mas é uma elite. O que eu acho que você tem razão, e que eu acabei esquecendo de falar, é que, de fato, concursos públicos são muito atraentes, sim, né? Por exemplo, para a justiça, né? Então, assim, não é só que eu te voltado aqui, então, obrigada, né? Rafael, eu acho que você está falando das novas profissões e tal, né? Eu acho que essa 30 horas para enfermagem, quer dizer para vocês, foi um equívoco mortal. Primeiro, porque não está conquistável. Segundo, porque não há essa carga horária no mundo. Na realidade, não é 30 horas, é um ajuste para trabalhar menos no serviço público e para ter outro vínculo, certo? Tá? Então, mortal por quê? Porque não é vínculo único, não é 30 horas com vínculo único, certo? É o contrário, é 30 horas com duplo vínculo, o que só diminui o valor da enfermagem, entendeu? Olha só, isso foi o que os médicos fizeram. Só que os médicos, de certo modo, se deram bem. Os enfermeiros estão se dando muito mal. Porque tem um setor privado hoje enorme, que não paga e não aceita. É simples assim. Então, acho que foi assim uma luta. Várias dessas entidades da enfermagem são bolsonaristas. Nós não conseguimos conversar, várias são bolsonaristas. Nós não conseguimos. Há liderança de direita na enfermagem. Sempre houve, como na medicina, né? Sempre houve, inclusive com problemas graves de corrupção nas entidades, etc. Vocês sabem disso. Então eu acho que é uma novidade, eu acho que, digamos, é um retrocesso. Em relação aos agentes comunitários de saúde, sim, né? Mas os agentes comunitários de saúde já querem 30 horas também, entendeu? Bom, não dá, né? Você não pode ser agente comunitário de saúde sendo público, privado, assim, assado. Aí realmente, olha só, não é verdade que as 30 horas, elas estão relacionadas com o estresse, com o burnout. Sim, tem estresse, tem burnout, mas não há essa carga horária de trabalho em lugar nenhum do mundo. Isso não é fato, entendeu? É fato que tem, mas é fato que tem porque as pessoas trabalham 80 horas. Elas não trabalham 30, elas trabalham 80, porque elas trabalham aqui, ali. As mulheres, as enfermeiras, elas são pessoas que trabalham loucamente. Isso prejudica a família, prejudica amor, prejudica etc. Entendeu? Então não tem estabilidade, não tem aposentadoria, é uma renúncia, digamos assim, uma pauta sindical de direito. A gente precisa reconhecer isso. E a gente ficou apoiando, batendo palma, o PT, inclusive, se fingiu que era a favor, depois não paga, entendeu? Fingiu que era a favor. Depois, quando está no governo, não paga, claro, né? Óbvio que não, né? Então, assim, para a gente conversar e continuar a nossa coisa. Os ACS, então, acho que é uma coisa muito legal, contanto que não venha com essa história de 30 horas, né? Porque não pode, né? Porque esse que não pode ter 30